Paz do Senhor, querida igreja. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Eu queria ler convosco o verso 13. Evangelho de Mateus 6, 13. Diz assim a Escritura Sagrada: E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor Santo Espírito ilumine os nossos corações, para que nós venhamos a entender todas estas palavras e para que elas sejam práticas na nossa vida, para a honra e para a glória de Cristo. Amém? Eu tinha dito a semana passada, na última mensagem, que tínhamos terminado a oração. Só que o Senhor Jesus me falou mais de algumas coisas. Então eu ainda consegui, com a ajuda do Espírito Santo, elaborar mais 3 sermões acerca da oração de Jesus. Amém? Veja o quão rico é esta oração. Muitas coisas nós vamos aprender e hoje eu quero falar sobre Teu é o reino e o poder. Teu é o reino e o poder. Logo à tarde eu vou falar sobre Tua é a glória. Tua é a glória. E numa outra oportunidade eu vou falar só sobre a palavra Amém. Amém, igreja? Amém. Hoje é Teu é o reino e o poder. Teu é o reino e o poder. Esta é a parte conclusiva da oração de Jesus ensinada aos seus discípulos, ensinada àquele povo lá no Sermão do Monte. Mas esta também é a parte conclusiva da oração que Jesus nos ensina hoje. Esta também é chamada da doxologia do texto bíblico. Doxologia quer dizer palavras de louvor e agradecimento a Deus. Você vê que é normal nas cartas, por exemplo, o Salmo 150 é a doxologia de todo o livro dos Salmos. Ou seja, o salmista está a louvar a Deus, está a agradecer a Deus por todos os 149 salmos. Se nós vimos nas cartas de Pedro, Paulo, João, Tiago, normalmente a última frase da carta, ela acaba com uma palavra de agradecimento, um louvor, uma bênção apostólica. Isso chama-se doxologia. É a palavra de agradecimento a Deus por todo o texto bíblico. Eu queria que o amado irmão entendesse hoje que conforme a música mexe e transforma sentimentos diversos no ser humano, sim ou não? A música nos faz rir, a música nos faz chorar, a música nos faz ficar apreensivos, a música nos faz mexer, a música nos faz ficar quietos. Então, conforme a música tem esse poder de transformar sentimentos diversos no ser humano, também esta oração cobre uma vasta gama de sentimentos. Cobre uma vasta gama de necessidades e preocupações do ser humano. Esta, meu amado irmão, deveria ser a nossa oração diária, porque ela diz respeito à nossa vida diária, todos os dias, de manhã à noite, e meta lá também a madrugada. Esta é uma oração de vida psicológica, porque ela trata a nossa mente, ela trata os nossos sentimentos, ela trata as nossas emoções. E esta também é uma oração de vida espiritual, porque ela lava o nosso coração, ela prepara o nosso coração para recebermos mais palavra de Deus, para recebermos mais instrução de Deus. Ela prepara o nosso coração para estarmos na presença de Deus em paz. Esta oração tem 3 partes, do verso 9 ao verso 13, ela divide-se em 3 partes. A primeira parte, dos versos 9 a 10, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Esta primeira parte é um louvor pela redenção concedida
por Deus o Pai. E quando nós chamamos Pai, nós devemos nos lembrar que só chama Deus de Pai quem sabe que já foi redimido. Só chama Deus de Pai quem sabe que já está salvo. Quem tem essa certeza incrustada no meu coração, eu tenho essa certeza, então eu chamo a Deus de Pai, porque Ele é que veio ao meu encontro, Ele é que me vem buscar-me. Ele é que me vem encontrar no poço de lama em que eu me encontrava. Esta também é uma gratidão por pertencermos à família de Deus. Paulo vai nos dizer na carta aos Efésios que Ele nos adotou como seus filhos. Meu irmão, você era capaz de adotar um inimigo seu? Você era capaz de chegar ao pé de alguém que era seu inimigo e dizer: a partir de hoje tu vamos ao notário, vamos ao registro civil, levas o meu nome e vais para a minha casa? Você era capaz? Não. Mas Deus o Pai, o Deus amoroso, o Paizinho querido está nos céus, Ele veio ao poço de lama e veio buscar os seus inimigos, porque nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos separados de Deus. Estás no céu é um louvor pela transcendência de Deus. Deus não está preso, Deus não está confinado a um lugar. Deus é o Deus dos céus. Ele é o que cobre toda a composição do firmamento. Ele é o que cobre toda a terra, Ele é o que cobre o mar, Ele cobre os infernos, Ele cobre os abismos. Ele é o Deus dos céus. Santificado seja o teu nome. Aqui mostra que existe um zelo, ou deveria existir um zelo da nossa parte, pela glória e pelo nome de Deus. Tome atenção naquilo que você está ouvindo, porque essa é a vida cristã. Vida cristã não é bater palmas, vida cristã não é andar à procura de igreja em igreja onde estão os maiores milagres, onde estão os maiores poderes extraordinários. Não, a vida cristã é ter zelo pela glória e pelo nome de Deus. Estou-me a lembrar que quando os escribas copiavam a lei, quando chegavam à palavra Yahweh, ao nome de Deus, eles mudavam de pena. Eles utilizavam uma pena pura, que nunca tivesse escrito palavra alguma. Eles mudavam o tinteiro da tinta só para escrever essa palavra Yahweh. Eles tinham zelo pelo nome de Deus. Venha o teu reino. Então aqui nós vemos que existe um forte desejo pelo triunfo do reino de Deus. Ai, pastor, vamos evangelizar. Ai, pastor, vamos ganhar almas para Jesus. Mas antes disso, nós devemos ter um forte desejo pelo triunfo do reino de Deus, pelo triunfo do Evangelho. A Bíblia diz: vale mais uma alma para Deus do que o mundo inteiro. Me importa a mim andar em grandes cruzadas evangelísticas e eu não tenho desejo que o Evangelho triunfe apenas numa só alma. Repare que os maiores discursos de Jesus, os maiores discursos evangelísticos de Jesus foram para pessoas singulares. João 3 na pessoa de Nicodemo, João 4 na mulher samaritana. Jesus não estava importado com grandes cruzadas, grandes espetáculos, grandes sensacionalismos. Ele estava interessado pela alma humana. Ele estava interessado pelo triunfo do reino de Deus, nem que fosse só apenas numa alma humana. Meu amado irmão, eu vou lhe dizer uma coisa. No final, quando isto tudo acabar, se só houver uma alma, Deus tem glória. Deus tem glória. Seja feita a tua vontade. Isto é uma consagração total a Deus. Nós renunciarmos, nós despirmos de nós próprios e nos entregarmos do Deus Criador, o Deus dos céus, o Deus provedor. Nesta primeira parte está totalmente considerada ou contemplado o louvor, a adoração, a gratidão e a consagração. Só nesta primeira parte você já tem todo o trabalho que o cristão deve fazer: louvar, adorar, agradecer e consagrar. Mas temos ainda uma segunda parte, que está dos versos 11
até ao 13, a primeira parte do verso 13. Vamos ler. O pão nosso cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Nesta segunda parte encontramos essencialmente a nossa necessidade em termos de fé e confiança no Deus provedor. Nós temos necessidade da providência material, dia após dia. Dia a dia, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Nós temos a necessidade de providência espiritual. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, os nossos desvios. Perdoa, Senhor, a nossa incredulidade. Perdoa, Senhor, nós não nos lembrarmos de Ti. Perdoa, Senhor, nós não Te adorarmos, nós não Te louvarmos. Perdoa, Senhor. Arrependimento é um ato de fé do cristão perante Deus. E nós temos também necessidade da providência de proteção. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isto é uma admissão. Isto é um ato de eu admitir a Deus que eu sou fraco. Que eu sou fraco, que eu de mim mesmo não posso fazer nada. Se não for Deus a proteger-me da tentação, se não for Deus a proteger-me do pecado, se não for Deus a proteger-me de mim mesmo, se não for Deus a proteger-me dos males inerentes deste mundo, eu estou desgraçado, eu vou cair, eu vou morrer. Paulo diz, quando eu estou fraco, aí sou forte. O que é que Paulo queria dizer com isso? Quando eu admito a minha fraqueza perante Deus, Ele me fortalece. Ele completa aquilo que não há em mim, nem nunca houve, que é a força de Cristo em mim. E nesta terceira parte, o verso 13b, a segunda parte do verso 13, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então aqui, nesta segunda parte do verso 13, nós temos o louvor e a adoração pelas duas primeiras. Temos o louvor e a adoração pela transcendência, pelo zelo, pelo forte desejo do triunfo do reino de Deus. Temos a adoração pela consagração total a Deus. Temos a adoração e o louvor pela providência material, pela providência espiritual, pela providência de proteção. Nós aqui nesta parte, nós juntamos tudo e louvamos e adoramos a Deus por todas as coisas. Se você reparar aí na sua Bíblia, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, ela está no meio de dois colchetes. Nas versões, algumas versões da Bíblia tem isso. Isso quer dizer, quando há uma frase bíblica que vem entre dois colchetes, quer dizer que elas não estão nos manuais mais antigos. E esta última parte, não está contida nos manuais mais antigos do Novo Testamento. Mas olhe para mim. Eles podem não aparecer nos manuscritos mais antigos, mas eles estão de acordo com a melhor tradição do cristianismo. Porquê? Porque na devoção pessoal do cristão, o louvor e a oração andam juntos. As necessidades sentidas, eu escrevi isto no meu Facebook, as necessidades sentidas, ou seja, aquilo que eu sinto, aquilo que eu preciso, e as necessidades atendidas, ou seja, aquilo que Deus me deu, elas são alvo, em primeiro lugar, de oração, porque eu peço, e em segundo lugar, de agradecimento e louvor. Então aqui, esta doxologia, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, ela está incluída na minha oração, ela está incluída no meu louvor, porque eu só consigo pedir e só consigo receber porque Ele tem poder, porque Ele tem glória e porque Ele é Rei.
Então eu entendo que quanto mais eu louvo, mais eu tenho disposição para orar. E isto aqui é um círculo vicioso, entre aspas. É um círculo que não tem começo nem tem fim. Porquê? Porque quanto mais eu louvo, mais oro. E quanto mais oro, mais respostas Deus me dá, e assim mais eu louvo. Quanto mais Deus fala comigo, mais a vontade tenho de louvar, de lhe agradecer. E eu ao louvar e agradecer, como é que eu faço isso? Muitas vezes eu louvo e agradeço somente em oração. Eu não preciso louvar a cantar. Amém, igreja? Oração e louvor. Um dos pais da igreja, salvo erro, foi Agostinho de Hipona que falou isso. Ele disse que oração e louvor são como duas asas para voar. Você já viu algum passarinho voar só com uma asa? Não, sabe porquê? Porque ele anda em círculos. Não dá para voar. Então é preciso duas asas para voar. Oração e louvor são as nossas duas asas que nos levam aos céus, que nos levam à presença de Deus, que nos levam frente ao trono da graça, indiretamente ao Santo dos Santos. Nesta oração que Jesus nos ensinou do 9 ao 13, Jesus nos remete aos céus. Quando você ora esta oração, você está voando para os céus. Não é bom saber isto? Você não está contente de saber isto? Isto não mexe consigo. Portanto, não existe qualquer problema em questão bíblica e em questão teológica e em questão exegética. Não existe qualquer problema o facto de se está ou não está nos manuscritos mais antigos. Não tem qualquer problema de aceitar que Jesus proferiu ou não, ou se Jesus proferiu ou se for... Não tem qualquer problema em aceitar isto. Então, dito isto, vamos a esta segunda parte. Pois teu é o reino e o poder. Pois teu é o reino e o poder. Repare que antes do teu é o reino está a palavra pois. Pois. Esta palavra, ela nos remete para algo muito importante. Pois quer dizer que o louvor está ligado à adoração. Pois teu é o reino e o poder. Eu estou louvando a Deus, mas estou louvando a Deus porquê? Porque tudo aquilo que se passou atrás, desde o verso 9 até ao 13. Amém? Pois teu é o reino e o poder porque estás nos céus. Pois teu é o reino e o poder porque és santificado no teu nome. Pois teu é o reino e o poder porque o teu reino vem. Pois teu é o reino e o poder porque nos dás pão, porque nos perdoas as nossas dívidas, porque não nos das cair em tentação. E teu é o reino e o poder porque nos livras do mal. Pois o louvor está ligado à adoração atrás, à oração, perdão. Nós pedimos providência, nós pedimos perdão, nós pedimos proteção com confiança, porque sabemos, pois, que Ele pode. E porquê é que Ele pode? Porque Ele é o Deus que está no céu. Ele é o Deus Criador. E porque o Deus que está nos céus, e porque é o Deus que está nos céus, e que está dentro das suas possibilidades. O que é que eu quero dizer com isto? Coisa muito simples. Os povos antigos, eles tinham variadíssimos deuses. Principalmente os gregos, eles tinham cerca de 33 mil deuses, salvo erro. Eles tinham deuses para tudo. Só que, repare, se eles quisessem, por exemplo, que a sua esposa ficasse grávida, eles iam fazer uma oração à deusa da fertilidade. Se eles quisessem, por exemplo, que o gado se multiplicasse, eles iam fazer oração, já não era aquela deusa da fertilidade, mas era outra deusa, outro deus da fertilidade. Se eles quisessem, por exemplo, que não chegassem os gafanhotos e as pragas às suas culturas, eles iam orar ao deus Ra, que era o deus do deserto. Você está a entender? Portanto, para cada situação havia um Deus.
Ou seja, este Deus da fertilidade não tinha possibilidade de me abençoar no gado. Eu só me abençoava na minha esposa. Entende? Mas o meu Deus tem possibilidade de me abençoar em todas as áreas da minha vida. Em todas as áreas da minha vida, porque Ele é Deus. E porque Ele é Deus, e não só porque Ele é Deus, porque Ele é um Deus que está nos céus. É um Deus sobre todos os outros deuses. E não só isso, eu posso pedir, pois eu posso pedir, porque Ele também é poderoso. Ele tem um reino, mas o seu reino não é terreno. O seu reino não é balizado, não é limitado por fronteiras. O reino dele é do reino dos céus. E não apenas isso, mas também por causa do seu caráter e dos seus atributos. Ele é um Deus grande, santo, justo, bom, amoroso. Amém, igreja? Por isso é que eu posso pedir. E por isso é que eu tenho a confiança de que posso pedir e posso aceitar. Pois teu é o reino e o poder e a glória. E tudo isto, teu é o reino, o poder e a glória. Eu oro e termino com esta expressão, pois teu é o reino, o poder e a glória. Porque tudo nos é atendido para o louvor da sua glória. O próprio Jesus disse, tudo aquilo que vós pedirdes a meu Pai, em meu nome, Ele vos dará. Porquê? Porque tudo isso produz glória para Deus. Tudo isso se transforma em glória para Deus. Mas só se transforma em glória quando nós pedimos, recebemos, agradecemos e louvamos. Porque é muito fácil. É muito fácil eu pedir e é muito fácil eu receber. E o resto? Quantas vezes, amados irmãos, eu já vi irmãos meus andarem dias e dias, semanas e semanas, ó Deus dá, ó Deus dá, ó Deus atende, e choravam e berravam. E quando Deus atendeu, eu nunca mais os vi. Nunca mais os vi. Simplesmente foram embora. Isso me traduz em egoísmo, em ganância. Porque aquilo que Deus me dá, Ele não me dá de graça. Ou seja, Ele dá-me de graça, mas Ele não me dá a qualquer preço. Aquilo que Deus me dá, é a única coisa que Ele espera. Não é que eu mande sacrificando para agradar-lhe. Não. Aquilo que eu espero é que eu lhe dê glória. Que eu lhe dê louvor. Porque Deus alimenta-se do meu louvor e da minha glória. Amém, igreja? Está entendendo? Vamos entender uma coisa. A oração que Jesus nos está ensinando, Ele está nos remetendo para um Deus que é nosso Pai, mas também é nosso pastor. O que é um pastor? O pastor é aquele que ensina, cuida, guarda, exorta, disciplina, está sempre atento. Amém? Isso é um pastor. E diz a Bíblia que Ele é o supremo pastor. Ele é o pastor dos pastores. Eu não estou aqui a falar de pastor de ovelhas. Eu estou aqui a falar de pastores de pessoas. Mestres de pessoas, professores de pessoas. Ele é o pastor dos pastores. Mas, se nós repararmos, este termo, Jesus está-nos remetendo para o Pai, que é pastor, aquele que cuida. Este termo não é novo. Ele já existia no Antigo Testamento também. Se nós formos ler a Gênesis 49, 24, diz assim, o seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. Quem é o valente de Jacó? É Deus. Amém? De seguida, de onde é o pastor e a pedra de Israel? Veja, Deus já era pastor no Antigo Testamento. Eles lá já consideravam
Deus como pastor da igreja, como pastor do seu povo. Mas temos ainda o salmista nos diz, o rei Davi diz-nos no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia mansamente a águas tranquilas. Agora escute. O verso 3 do Salmo 23, ele remete diretamente para esta oração de Jesus. Primeiro, ele refrigera a minha alma. Ele cuida das minhas dívidas, ele não me deixa cair em tentação e ele livra-me do mal. Ele refrigera a minha alma. Ele cuida da minha alma. Segundo, ele guia-me para as veredas da justiça. Ou seja, ele me livra de todo o mal. Por amor do seu nome. Por amor do seu nome. Então ele só me refrigera a alma e só me guia para as veredas da justiça. Porquê? Por causa do amor do seu nome. Deus ama o seu próprio nome. Então, se Deus ama o seu próprio nome, nós devemos também amar o nome de Deus. Para isso, dando-lhe glória, honra e louvor. Jesus nos ensina desta forma. Para quê? Para garantir a nossa vitória. Você quer ter vitória, meu amado irmão? Então ora assim, com esta visão, que você só consegue pedir e só consegue receber porque Ele é o Deus dos céus que criou a terra e o mar. E por ser o Deus dos céus que criou a terra e o mar, Ele é digno de honra, louvor e glória. Não ore de qualquer maneira, meu amado irmão. Ore com esta visão de um Deus grande. Os termos poder e reino são duas palavras separadas, mas que se compõem. Poder, quem tinha poder, geralmente tinha sempre um reino. Quem tinha um reino tinha poder. Está a perceber? São duas palavras, poder e reino, mas elas compõem-se, elas se interligam e são muito utilizadas no Antigo Testamento também. Eu só fui buscar duas passagens para você perceber. Podia ter buscado mais, mas só fui buscar duas. Salmo 103, 19 diz: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus. Ora, se Ele estabelece o seu trono nos céus, é porque Ele tem um reino nos céus. E o seu reino domina sobre tudo, ou seja, Ele tem o poder sobre tudo. Então Ele tem o reino e tem o poder sobre tudo, o reino nos céus e o poder sobre tudo. 1 de Crónicas 29, 11 diz assim: tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. Então veja, Ele é magnífico, Ele é poderoso, Ele tem honra, Ele é vitorioso, Ele é rei porque tem majestade, Ele tem um reino que está nos céus, dele é tudo o que há nos céus e na terra, e ainda se colocou como cabeça de todo o povo. Então poder e reino andam interligados. E isso nos deveria trazer alegria. Você quer vitória, meu amado irmão? Para que é que você anda amarrando o diabo? Para que é que você anda batendo no coitadinho? Quando você honra e glorifica a Deus, sabe, o diabo fica espumoso como um cão raivoso. Sabe porquê? O diabo adoraria que nós tirássemos esta doxologia desta oração. O diabo adoraria que esta doxologia que está em Colchetes não estivesse aqui. Ele adoraria. O problema é que ele está cá. Porquê? Porque nós temos um rei. O nosso rei, meu amado irmão, não é as coisas do mundo. O nosso rei não é o nosso filho, nem a nossa esposa, nem o nosso marido, nem o nosso emprego. O nosso rei não é a nossa igreja, não é o nosso pastor. O nosso rei é Deus. O nosso rei é Cristo Jesus, que foi coroado por causa da sua morte e por causa do verter do seu sangue. E nós hoje, por sua única, exclusiva vontade, nós fomos tornados súbitos desse rei. Porque Ele nos adotou, Ele nos foi buscar, Ele nos amarrou com as suas cordas de amor. Muitos dizem que nós chegamos a Deus. Mentira! É mentira! O coração humano não é capaz de chegar a Deus.
Foi Deus que lançou a sua escada, como diz lá na sua palavra. Ele lançou a escada do céu à terra e veio ao encontro daqueles que são seus. Foi Ele que, embora seja Rei poderoso e dominante sobre tudo, Ele ainda é amoroso, de forma a que Ele vem buscar os seus próprios inimigos. Glória seja dada. Este poder dominante do reino que é de Deus não é um poder ditador, não é um poder déspota. Você repara que existem muitas igrejas que parecem que fazem um Deus extremamente cruel, insensível. Ai, Deus castiga, ai, não faz isso, Deus castiga, tu estás a pecar, Deus castiga. Calma. Quem disse isso? Quem disse isso? Deus só castiga aqueles que não são salvos. Agora, Deus pode disciplinar. Porque Deus tem duas faces, se eu posso falar assim. Eu tenho o Deus juiz e tenho o Deus Pai. Eu estou falando do Deus Pai. O Deus juiz já não me condena porque Cristo já pagou. Não pode haver mais imputação de culpa a mim. Portanto, Ele não vai castigar nunca mais, porque eu já sou salvo pela minha fé em Cristo Jesus, pela sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus. Compreende isto? Este é o Deus juiz. Ai daquele que for à presença deste Deus. Quem pode suportar a presença do Deus vivo? Amém? Agora tenho um Deus Pai. E este sim. Este não me castiga, este disciplina-me. Exatamente como eu disciplino meu filho. Este Deus Pai, que é amoroso, é santo, é gracioso, é misericordioso, compassivo, Ele muitas vezes me diz, não. E as pessoas dizem, Ele está-me a castigar. Não está a castigar, Ele está a disciplinar. Ele diz-me não, porque muitas vezes a Bíblia diz que eu não sei pedir como convém e só peço coisas que me fazem mal. Muitas vezes eu estou pedindo uma pedra pensando que é pão. Muitas vezes eu estou pedindo uma serpente pensando que é peixe. Então ele diz-me assim, filho, não. Mas ele não deixa de ser poderoso, glorioso, majestoso, rei, poderoso, amoroso. Amém, igreja? Veja a diferença entre os dois deuses. Esse é que o mundo não entende. E, infelizmente, muitas vezes a igreja também não entende. Existe o Deus juiz e existe o Deus Pai. Entenda uma coisa, meu amado irmão. Eu estou terminando o meu sermão. O modo como eu conduzo o meu louvor a Deus, olha o que eu vou dizer, isto é uma verdade que você deve gravar no seu coração. E não só deve gravar, mas se quiser escreva a frase e publique lá para o Facebook, isso vai calhar bem, vai cair bem aí. Só que muitas pessoas não vão entender, mas isso é outro problema. O modo como eu conduzo o louvor a Deus, o meu louvor a Deus, esse modo vai-me dar fé e confiança para eu poder pedir. Por outras palavras, se eu não sou capaz de louvar a Deus, que tipo de fé é que eu tenho para me chegar ao pé dele e pedir? Por outras palavras, você entender. Se eu não sei louvar a Deus é porque não o conheço. E se eu não o conheço, como é que eu vou pedir algo a uma pessoa que eu não conheço? Amém, igreja? Então, da maneira como você louva, isso reflete aquilo que você conhece de Deus. E quanto mais você conhecer de Deus, mais à vontade está para pedir. Deixa-me dar um exemplo, uma ilustração. Infelizmente, eu nunca me dei bem com o meu pai. Desde a infância. Até aos meus 15 anos, quando saí de casa. A minha relação com o meu pai nunca foi boa, nunca. Não me pergunto porquê, eu não sei explicar.
Eu era uma vez um filho, um tipo de filho, outra vez era outro tipo de filho, eu era uma vez um tipo de pai, outra vez era outro tipo de pai. Por essa razão, eu quando chegava ao pé dele para lhe pedir algo, eu ia com medo. E eu muitas vezes estava estudando dias e dias de uma forma em que lhe pudesse pedir. Você está entendendo? Porquê? Porque eu não tinha relação afetiva, nem paternal, nem filial com o meu pai. Hoje acontece que o meu filho chega ao pé de mim, pai, eu preciso disto. Ele não está cá estudando de forma nenhuma, da forma que não vai pedir. Ele chega lá, pede e pede, pronto. Porquê? Porque a relação é diferente. Já existe uma relação de filho e pai, pai e filho. Ou seja, ele conhece-me e eu conheço a ele. É certo que às vezes digo não. Outras vezes já ainda ele vai para pedir, já ele tem. Você está a entender? Então, quanto mais eu conheço Deus, quanto mais eu louvo a Deus, e louvar a Deus é produzir conhecimento de Deus. Eu não sei se é nesta mensagem, se é nesta. Não, é na outra mensagem. Quanto mais você conhecer a Deus aqui na Escritura, isto é louvar a Deus. Conhecer a Deus é louvar a Deus. Veja que o louvor não é ali com instrumentos musicais e um grande conjunto. Não, você louva a Deus quando está buscando a sua palavra. E quando você está buscando a sua palavra, você está conhecendo a Deus. Você está buscando o conhecimento de Deus. E isso lhes traz confiança para você chegar a Ele e pedir. Porém, prepare-se se você receber um não. É muito natural. Aprenda a louvar, ou melhor, aprenda a orar louvando, porque orar também é louvor, e orar também é busca de conhecimento. Aprenda a orar louvando e aprenda a louvar, retirando disso a força para orar. Você sente vontade de falar com alguém que não conhece? Mais uma vez eu temo nisto. Não! Mas se você conhece a pessoa, você está à vontade para falar. Então aprenda a orar louvando e aprenda a louvar, retirando disso força para orar. Quanto mais louvor, mais oração. Quanto mais oração, mais louvor. E sempre assim. Sempre assim. Uma coisa muito importante que infelizmente muitas igrejas descuidam. E eu, com a graça de Deus, eu tento não descuidar, eu tento, muitas vezes não é possível, por variedíssimas razões. Quem conduz o culto público é o Senhor Santo Espírito, não é o pastor. O pastor organiza, o pastor pensa, programa, mas depois no meio do culto logo se vê, porque o culto não é nosso, o culto é de Deus, e Ele é o dono e o Senhor é o Rei neste lugar. Portanto, Ele tira e põe, e tira e dispõe à maneira dele, para louvor da sua glória, a seu belo prazer. Mas há uma coisa que as igrejas estão descuidando dentro do culto público. O que é, pastor? A oração pastoral. Na liturgia do culto, existe a oração de início do culto. Há uns que oram no início, há outros que oram a seguir à palavra, há outros que primeiro oram e depois leem a palavra, há uns que cantam uns cânticos e depois oram. Pronto, isto é a oração de início do culto. E existe também a oração intercessória, que muitas igrejas têm por hábito e costume praticar nos seus cultos, mas há um tempo em que é o pastor que ora. É a oração pastoral. Esta oração não serve só para que o pastor interceda pelas suas ovelhas. Esta oração não serve só para que o pastor ore pelas suas ovelhas, para que o pastor agradeça pela vida das suas ovelhas, pela vida da sua igreja, da sua obra, para que o pastor produza fé para as ruas, para a zona em que a sua igreja esteja situada. Mas esta oração serve essencialmente, olhe, escute o que eu vou dizer. Esta oração serve essencialmente para ensinar as suas ovelhas a orar. Eu já vi pastores a orar em 15 minutos. Mas também já vi o pastor estar a orar 15 minutos e o irmãozinho olhar para o rosto. Epá, ele está-se a esticar.
Só que isso faz parte do culto público e é essencial para a vida do cristão, para a vida do crente, para a vida da ovelha, porque a ovelha vai aprender para ensinar os fiéis a orar. O nosso Supremo Pastor Jesus Cristo, Ele nos está ensinando a orar. Você sabe quanto tempo é que demorou este pequenino discurso de Jesus? Eu não sei. Ele poderia ter dito isto em 5 minutos, como poderia ter dito isto em meia hora. Esta oração está aqui. Eu garanto-lhe uma coisa, amado irmão, eu já tentei. E se você orar esta oração, utilizando cada palavrinha desta oração, quando você der por ela, você está a orar já há 1 hora. Sabia? Porque esta oração engloba toda a sua vida. E você tem muita coisa para louvar a Deus e pedir a Deus por causa da sua vida. O nosso Supremo Pastor nos ensina a orar para viver. Ou seja, Ele nos ensina a orar uma vida de louvor a Deus. Ele nos ensina a praticar uma vida de louvor e adoração a Deus. Você está entendendo? Mas Ele também nos ensina a orar para morrer. Para morrer, pastor? Sim. Nos ensina a orar para eu morrer para mim mesmo. Para eu ter uma vida de desprendimento deste mundo. Para eu me desprender da minha própria vida. Para eu morrer para mim mesmo. E para eu começar a viver uma vida de entrega total a Deus. É isto que Jesus nos está ensinando a orar. Uma vida de louvor a Deus e uma vida de morte para este mundo de entrega total a Deus. Portanto, meu amado irmão, lá em casa, olhe para esta oração e esprema cada palavrinha, cada palavra que está aqui, meu amado irmão, é graça e misericórdia de Deus para a sua vida. Ela tem muito para lhe dar, muito para lhe dar. Quero acabar, meu amado irmão, dizendo que você só ora porque Ele o ensinou. E você só pode pedir porque Ele o ensinou. E você só pode louvar porque Ele também o ensinou. Cristo foi o nosso supremo professor. E Ele vai dizer em João 16, 24: até agora, Ele está falando para ti hoje, até agora nada pediste em meu nome. Pastor, mas eu oro as orações em nome de Jesus. Não, você ora as orações em nome de Jesus de modo mecânico. É normal, é um hábito. O pastor ensinou-me a acabar a oração em nome de Jesus, é em nome de Jesus. Pouco me importa o que é que isso se reflete. Pouco me importa o peso que tem o nome de Jesus. Eu termino a oração em nome de Jesus porque me ensinaram a orar assim. Porque o pastor termina sempre em nome de Jesus. Porque lá nos folhetos está em nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder e o nome de Jesus liberta. Mas no meu coração, eu não sei o que é que quer dizer o nome de Jesus. Você está entendendo? Então eu vou normalmente orar o que é que Jesus disse para ti e para mim hoje. Até agora, até hoje, nada pedistes em meu nome. Até hoje, nada pediste debaixo do poder do meu nome. Sabendo que eu sou o Rei, sabendo que eu sou o Todo-Poderoso, sabendo que eu sou o teu Redentor, sabendo que eu sou o teu Salvador, sabendo que eu estou sempre ao teu lado, sabendo que eu ascendi aos céus e estou sentado à direita do Pai, intercedendo incessantemente por ti. Até agora, nada pedistes com este conhecimento. Mas pedi agora e recebereis. Para quê? Para que o vosso gozo se cumpra. Pedi agora e recebereis, para que te alegres e agradeças e louves ao Pai e lhe des toda a honra, toda a glória e todo o poder. Você só pode pedir a Cristo
porque a Ele foi-lhe dado o nome sobre todo o nome. E a Ele foi-lhe dado o reino, o poder e a glória. Por causa disso, você pode pedir. Amém? A minha oração é que você tenha entendido estas palavras, estes ensinamentos de Jesus. A minha oração é que você hoje saia daqui mais completo na sua fé e na sua confiança em Deus. A minha oração hoje é que você hoje saia daqui com o pleno conhecimento de quem é Deus em toda a ascensão da palavra. Ele é o Deus dos céus, que criou a terra e o mar, o firmamento com a palma das suas mãos. Ele é aquele que, ao fim de criar, ele viu que tudo aquilo que tinha feito era tudo muito bom, inclusivamente você. Então chegue-se a Ele em adoração, em louvor, em temor ao seu nome, em respeito ao seu nome, glorificando o seu nome, tendo zelo pelo reino que é dele, e Ele te abençoará. Amém? Que Deus te abençoe.